Estamos aqui numa live especial, Elos do Diálogo com encontro bônus, logoterapia, que legal! Eu gosto muito da logoterapia, seja bem-vinda. Elos do Diálogo acontece às segundas-feiras e hoje em agosto, nós teremos 2 encontros especiais fora da segunda-feira, né? Eu fiz aliás, eu sou coaching, né? Eu sou coach das emoções e fiz o coaching logoterapêutico lá em São Paulo, no Agir 3, com a Simone. Eu gosto muito da logoterapia. Nós estamos aqui já iniciando, aguardando Paulo, que nós vamos conversar hoje, né? Nós vamos conversar um pouco sobre a escola, o que as escolas têm a aprender, né, com a pandemia. O que nós podemos aprender? Quer dizer, eu não dou aula em escola mais, né? Eu me aposentei, já tem uns 2 ou 3 anos, e dei aula, fiquei em sala de aula até o final do ano passado. Ei, Bia, linda, tá boa? Que bom que você tá aí, Franco Veloz. A Simone, gosto muito também, adoro a Simone e o Chico. Era muito legal os encontros lá, né? Agora é difícil de encontrar, mas eu sempre vejo pelo Instagram, acompanho muito o trabalho dos dois lá, muito legal. Ei, Paulo, seja bem-vindo. Chegou o Paulo, eu vou chamar você. Nós vamos iniciar aqui a nossa conversa. Aí. Ai, você não conseguiu ver, ô Bia? Tem problema não, você pode ver, tá salva lá. Ei, Paulo, tudo bem com você? Ei, Sandra, tudo bem? Como é que estão as Graças coisas a aí? Deus. Graças a Deus, faz bem também, tá tudo tranquilo. Estamos aqui Que de novo, bom. né? Isso, quero te agradecer pelo convite. Ai, uma honra para mim, muito bom te ouvir. Gente, o Paulo, ele vai contar da história dele um pouquinho, mas o Paulo é escritor, educador, está em sala de aula já há 25 anos, tem uma longa jornada, é o idealizador do movimento Educação é o Alvo. Atualmente, você está, dentre outras funções, você está lá na Faculdade Arnaldo, não é isso? Isso, a gente coordena uma pós-graduação lá em Aham. gestão da educação básica, da avaliação. Ah, legal, legal. Muito bem, então seja bem-vindo. Para mim é uma honra muito grande. Quero aprender muito aqui agora, tá? Tem, Vai. tem, tem vezes que eu falo muito, mas eu não vou falar, eu vou só ouvir. Quero aprender bastante, tá bom? Primeiro, conta para gente, Paulo, aí da sua jornada, da sua caminhada aí da educação. Fala para gente aí como que foi todo esse movimento, a sua carreira e do movimento aí da educação é o alvo. Bom, Sandra, quero agradecer em primeiro lugar, né, a sua abertura para nos receber aqui. É uma honra para mim, eu sei da sua trajetória também. Ontem a live foi maravilhosa, quero Boa, agradecer né? pelo presente que vocês nos deram ontem à noite. Bom, Agradeço a sua presença. é, eu estudei História, né? É, e fiz História na PUC e não era fácil pagar as mensalidades, né? Então a gente fazia aquele empreendedorismo de corredor, né? Vendia doce, vendia sanduíche, coxinha, mas me formei. Foi legal essa experiência porque lá na PUC até hoje tem um destaque acadêmico, né? Eu ganhei, Então, sabe? é, Ganhei. eu também, eu também, então. Aí isso aliviava muito. Eu sempre fui do início ao fim, foi bem legal. E saí da PUC como professor da PUC. Olha, que legal. A professora Solange Bicalho, que eu honro e agradeço muito, ela me chamou para ser estagiário dela num grande colégio aqui da cidade. E Aham. aí
eu saí da PUC como professor desse grande colégio, né? O Colégio Santo Antônio, acho que pode falar, não tem problema. Sim, aham. E, e lá na PUC. Então, um professor nosso disse assim, Paulo, vai com humildade porque você está começando onde a maioria de nós termina, Olha né? só. E aí foi bem legal. Tenho 27 anos que eu trabalho na educação. Passei no concurso de uma prefeitura aqui da região metropolitana. Então, fiquei 10 anos na rede pública. E lá na rede pública, a gente experimentou as dores e as delícias, né, de ser professor da educação pública no Brasil. Aham. E eu levava uma experiência que eu fiz com os salesianos, que era o projeto de vida. Sim. E no último ano que eu fiquei na prefeitura, o que, que aconteceu? Eu comecei o projeto de vida com os adolescentes daquela escola da periferia. E aí o pessoal do tráfico de drogas ficou incomodado. Eles falavam que eu estava mexendo no negócio deles. Hum. Então eu virei alvo. Daí nasce o nome Educação é o Alvo. Né? Um Olha. aluno, um estudante de 13 anos disse assim, Paulo, é, eu gosto pra caramba das coisas que você fala, mas hoje a ordem é te matar. Mas faz o seguinte, faz de conta que eu não te vi. Aí me mostrou a arma, né? E eu saí de lá dessa escola no porta-mala da única professora que me deu carona, que é a professora de artes. Olha só, gente, que história. E aí, educação é o alvo, é por isso. Né? E depois eu tive a oportunidade de voltar na escola, numa força-tarefa, e a gente conseguiu fazer os projetos porque eu não abria mão de voltar. Mas, assim, naquele momento não foi possível. Uhum. Eu voltei depois com uma força-tarefa da polícia e tal, foi bem legal. Mas, assim, naquele momento não. Então a gente abandonou. Então daí vem o nome Educação é o Alvo. Mas não é só por isso. Para quem gosta das Sagradas Escrituras e o livro dos cristãos, né? Paulo, que é o meu xará, ele fala que a gente tem que perseguir o alvo, né? Para encontrar a nossa vocação. E a minha vocação é educador, então aí é esse alvo que eu busco a vida toda. Que legal. Muito bom. Você está aí com uma trilogia muito bacana, né? E, Isso. é, e o primeiro livro foi lançado em dezembro, não é isso? Foi. É. É esse aqui, o que as escolas podem aprender, até aqui atrás também. Sim. Hoje eu tive uma grata surpresa de saber que uma grande rede do país indicou para os seus professores lerem. Eu fiquei tão feliz com isso, Que legal, né? legal. E eu fui conversar com o professor e ele falou, Paulo, vi seu livro na plataforma da rede lá, eu nem sabia. Olha. Mas esse livro, ele é resultado das experiências que eu fiz viajando pelo país como consultor, né? Eu era consultor de uma rede de educação, Ah, depois de algumas redes, e aí eu fui anotando tudo que eu fazia e falei, um dia eu vou fazer um diário de bordo. que legal. E eu já fui faxineiro de escola, já trabalhei na secretaria, até chegar na diretoria de 38. Eu era gestor de 38 escolas. Nossa. Então eu resolvi, eu queria anotar tudo que eu tinha vontade de falar para o gestor. Então esse livro é resultado disso, né? Eu estou muito feliz com ele, já está na segunda tiragem aí, né? E parece que vai para a terceira agora. Então, assim, e foi lançado em dezembro. Muita gente está falando que esse livro foi visionário e tudo, mas faz parte do dia a dia de quem está na escola particular e um pouco na pública. Eu fiquei a maior parte da minha carreira na escola particular, 10 anos na pública. Mas... Uhum. Então, aí foi bem legal lançar esse livro. Ele tem dado uma repercussão boa mesmo. Legal, porque é muita experiência, né, Paulo? O que eu sempre Lugares fazia, totalmente Sandra? diferentes. Eu anotava, eu tenho uma experiência do Maranhão que eu nunca vou esquecer. Eu acho que essa é fundante. Eu fui dar palestra no interior do Maranhão e aconteceu um negócio assim
bem diferente na minha vida. 19 horas, 19h30, os meninos começaram a chorar muito. Só que não era Chorar? um, dois, chorar. Várias crianças na cidade chorando. Então era uma escola confessional. Eu virei para a irmã e disse assim, irmã, tem muito choro, né? O que está acontecendo assim? Ela falou assim, não, nesse horário as mães batem nas crianças porque elas estão com fome. Até elas dormirem. Aí então nesse dia eu decidi que eu ia escrever, denunciar, falar das coisas que acontecem na educação brasileira, sabe? Eu voltei assim, poxa, mas elas estão com fome e aí depois não consegui lanchar depois da palestra, foi muito legal, foi uma palestra bem solta, bem divertida. Aí voltei com aquilo no avião e falei, bom, eu vou começar a escrever a experiência que eu estou vivendo. E aí eu fiz um diário de bordo que acabou se transformando nos livros. Aí. Eu vou te dizer uma coisa. Você me silenciou com essa história, com esse Ah, eu seu. também fiquei assim. Eu também fiquei assim. Nossa, eu não sei. Eu estou sem saber o que falar. Sandra, é uma pobreza extrema, casa de pau a pique. Na estrada, tinha umas. Isso depois até o Fantástico mostrou, porque eu saí escrevendo para todo mundo assim. Eu cheguei. O que eu sei fazer? Eu sei escrever bem. Então, eu comecei a escrever. E aí fizeram uma reportagem sobre isso. No Maranhão, bom, hoje o Maranhão é outro. A pobreza deve continuar, mas não tanto. Mas assim, lá no norte, no nordeste, talvez até aqui no Vale do Mucuri, no Vale do Jequitinhonha, também tem alguns casos assim. Mas tinha alguns lugares que tinha aquele plástico preto, sabe? Um quadrado. Aí o moço que estava me levando nem era motorista de táxi, porque é um carro que a gente é locado para levar a gente. E aí eu perguntei, moço, mas o que é essa coisa que em todo lugar tem esse quadradinho aí? Ele falou, o senhor quer que eu pare para o senhor? Eu falei, não, eu só quero saber o que é. Não, ali é porque é o seguinte, as meninas ficam ali, os caminhoneiros passam e as meninas de 12 anos, 11 anos, eu tinha minha filha, e aí esse é o sexo na beira da estrada, Nossa, sabe? eu E já li aí, muito, mas primeira vez que eu vejo de uma pessoa um depoimento de quem passou, viu, sabe? e eu sempre, que Deus o tenha, né? O Gilberto de Menstein sempre marcou a minha carreira. Quando ele escreveu As Meninas da Noite, hoje eu falei com a Ana, a esposa dele, né? Porque a Ana está publicando um livro, eu fui dar os parabéns para ela, a Ana Penido. E eu tinha lido o livro Meninas da Noite, mas não tinha ideia de que era assim. Então eu resolvi colocar. Eu adotei uma frase: é melhor feito do que o perfeito. Uhum. Ah, o livro não tá bom, não, mas eu fiz, eu escrevi. É melhor do que ficar. Porque tem gente que demora tanto para escrever o seu livro que fica querendo fazer uma coisa muito perfeita, Perfeita. né? É. E Quando aí, sai o mas perfeito, já tá, não cabe mais, né? Nem sei. passa a vida toda e não escreveu. Então aí eu comecei a escrever. Escrevi 30. Eu tenho livros de história. Esse Eu vou aqui que adotar isso. foi para a gráfica. Não, esse. Foi para a gráfica hoje, Olha, né? do BNCC. BNCC, chão da sala de aula que as escolas podem aprender. Esse é o É, segundo livro. Não, o segundo é das metodologias. esse é o segundo, metodologias ativas, o que as escolas podem aprender. Sim. Sandra, qual era o desejo? O desejo é não fazer um livro só para discutir teoria. Então, no final de cada capítulo, o que eu faço? Eu proponho uma formação continuada para os professores, com começo, meio e fim. Não é fórmula, não, porque são perguntas. Então, em cada lugar, cada pergunta vai ter uma resposta.
como é que está o atendimento das escolas, como é que está a humanização, desde a da senhora que limpa, que eu não chamo de faxineira, mas educadora de apoio, Sim. até da zeladoria, até a diretoria, como é que a escola está. Então, eu tenho tido resultados muito legais com o primeiro, e esses dois aqui estão vindo no mesmo pique, No mesmo. e eu acho que vai ser bem legal. Hoje, a apresentadora do livro, do último livro, estava falando, nossa, Paulo, que legal, eu já quero comprar um tanto. Eu falei, que bom, obrigado. Eu vou adquirir também, né? Deixa eu te falar. O primeiro livro, então, o enfoque dele são as experiências suas que estão relatadas ali no dia a dia, em diferentes regiões, né? Isso. E com títulos exóticos. Por exemplo, o que as Me escolas conta. podem aprender com o Rei Leão? É, São de títulos onde saiu? assim. De onde saiu esse título? Me conta. Olha, foi assim. Eu fui levar os meus sobrinhos, né, para assistir o Rei Leão e fui com a minha família, minha esposa, meus dois filhos. Entenda, um de 26 e a outra de 20 na época. A gente foi, colocou óculos escuros. E É, aí eu fui ver a segunda versão, eu vi a primeira. Amo o Rei Leão. tia também. Aí o Rei Leão fala de uma coisa que o Papa Francisco fala, que é a casa comum, que é a teia global. Uhum. E muitas vezes nas escolas tem aquelas pessoas que são predadores de energia, né? Chega só na escola reclamando, faltam tantos anos para eu aposentar, alguns minutos, faltam dias. E a escola precisa ter oxigênio para mover, sobretudo numa época como essa de pandemia, imagino como os professores estão. Uhum. Então tem que ter oxigênio, né, puro, ar puro. Então é uma palestra que depois transformou em capítulo do livro. Que eu pergunto quem são as hienas, quem são aqueles que querem acabar com o clima organizacional. Quem é o tio Scar, que é o Scar, que é aquele que quer tomar o lugar do diretor, né? Tem sempre alguém que quer o poder. Aham. Como cuidar para que o ambiente restaure o seu ecossistema e a coisa fique bem. E acabou virando uma palestra famosa, muita gente chama, eu vou para todo lugar e falar disso. Que as escolas podem aprender com o Rei Leão. Que legal. E agora ficou na palestra que as escolas podem aprender com a pandemia. Com a pandemia. Pandemia. Eu já estou preparando um livro que chama o Currículo Planetário. É um novo que vai sair em dezembro. A Hum, ideia é pegar 4 pilares aí que já estão no mundo, não inventei nada, mas que já, desde dos pilares da Unesco até a Carta do Francisco, tem currículo. Não precisa a escola ficar inventando matéria, não, já tem currículo. já tem matéria, já tem coisa suficiente, né? Para dar e vender, como se diz, né? Se a Bom, gente pegasse um texto do Francisco, já estava bom já, para a escola resolver. já tá. Me fala então aí da metodologias ativas, né? Qual que é a importância, a necessidade das mesmas para as escolas hoje, atualmente, na contemporaneidade? Como é que você vê? Isso, quando acabar essa live, vai estar começando outra que eu estou aprendendo com a professora Isabela Toledo, ali do Colégio Piedade, né, vice-diretora. Bom, metodologia ativa é tirar o professor do centro, Uhum. não é? Não é fácil, porque o professor-centrismo dura muito tempo, tem gente que gosta da cátedra, né? Mas metodologia ativa é aprender a escutatória, que o Rubem Alves falava, escutar os alunos. Sim. Para mim, a maior e a melhor metodologia ativa é a escuta. O Severino lá do Recife está entrando, dando boa noite para a Estou gente aí. vendo Um aí. abraço. Boa noite, Severino. Do Recife? Olha só. Isso. Aí a metodologia ativa pressupõe o uso de tecnologia e uma agilidade, mas que coloque o estudante no centro, Uhum. né? Que o estudante possa resolver de maneira personalizada ou em times, discutindo problemas, situações da vida real e colocando
e apresentando soluções para o problema que ele escolheu. Bom, aí você pode usar uma série de coisas que a gente efetivamente já usava na escola. Uhum. Mas o problema é que as escolas elas ficam muito engessadas com o processo de avaliação. Prova, prova, prova. E existem outras formas de avaliar o estudante. Né? Você dá um projeto para ele e fala, ó, você vai usar X disciplinas e vai resolver esse problema, vai propor uma solução para esse problema. Sim. Então, a primeira grande medida que uma escola que quer adotar a metodologia tem que fazer é acreditar na autonomia do estudante. Dar espaço para esse estudante trabalhar individualmente, em times, né, que é a aprendizagem baseada em times, Uhum. aprendizagem baseada em problemas e aprendizagem baseada em projetos. Então, em time ou sozinho, esse estudante tem que resolver um problema construindo um projeto dele, e o professor ele tem que adotar um papel de mediador, de facilitador, de curador. E nem sempre ir lá e só dar aula expositiva. Não significa acabar com a aula expositiva, mas dar ao estudante voz e vez para ele fazer, e aprender errando. Uhum. E aí, essa metodologia, o que, que ela quer? Que o aluno trabalhe com o tema da realidade, observe esse tema, problematize esse tema, pegar os pontos essenciais, pesquisar, criar soluções para esse tema e apresentar isso para a comunidade, não só para a sala dele, mas pode ser para os próprios colegas da escola, para os professores de outras disciplinas da escola ou até de outros segmentos, e para a comunidade, para o que está no entorno, para os pais, para a comunidade em volta. Exemplo, é o trânsito, que é um problema próximo da escola. Trânsito é um problema de física, é um problema de química, é um problema das ciências humanas, de relacionamento interpessoal também, muita gente Uhum. briga, é um problema biológico, é um problema matemático. Então, pegar um problema e deixar o aluno construir soluções para resolvê-lo. Né? Em linhas gerais, a metodologia ativa ela quer que o aluno aprenda a aprender, que ele aprenda a fazer, a conviver, porque ele vai ter que trabalhar em time, em equipe, que toda Então, empresa hoje né? é, e a ser uma pessoa melhor. Então, para mim, a maior metodologia ativa é humanizar as pessoas, coisa que sempre a gente precisa. É, E meu capítulo é meio maluco primeiro. é. Eu Ah, eu já falo estou que, ficando curiosa, eu já estou doida para ler. pois eu falo que o primeiro grande educador de metodologia ativa foi Jesus de Nazaré. Ah, sim, que pedagogia, né? É, porque ele era peripatético, ele saía caminhando com seus discípulos, estudantes que possivelmente ninguém acreditaria na sua capacidade, pescadores simples, homens do povo, mas Uhum. que fez essas pessoas se tornarem oradores, se tornarem organizadores, se tornarem líderes, né, de várias comunidades em várias partes do mundo, e até hoje a pedagogia dele está aí. Então, o primeiro capítulo já quebra todo o impacto de quem está esperando só, sabe, assim, aquele livro técnico. Tem muita Sim, técnica, eu diria que tem aham, muito. No final, os professores têm que parar a casa. E os gestores também. E os aham, gestores também. sim. É importante sair do lugar, né? É importante. Isso. Personagens como Gandhi vão ser líderes, Sim. professores. Olha, Milton Santo, doutora Zilda olha, Arnes. Então, eu os livros vão conheci falar dessas pessoas. aqui. Hoje a gente não pode deixar de cumprimentar os estudantes, né? Hoje é Sim, dia 11, Dia dos Estudantes. Um grande abraço aí para os estudantes, Bia, que está aí, né? Que continuem aí nessa busca, porque não é uma coisa fácil. Tem gente que fala assim, mas você só estuda. Estudar, quando você assume estudar mesmo, é uma coisa que não é fácil, não é verdade? Então, é, que continuem firme aí. O eu quero terceiro mandar livro, muita luz para eles. Tá? muita luz. O terceiro livro, ele trata da BNCC. Você já apresentou aí, né? BNCC no chão da sala de aula, né?
Mas como conciliar BNCC e aulas, né? Ainda mais agora, elas remotas e presenciais. Como que você traz isso também no seu livro? Então, é, uma coisa que norteia os três livros é a geração C, a geração do coletivo conectado. Uhum, A geração C, que é uma geração do computador, do celular, é uma geração que se comunica pelas comunidades cibernéticas, é uma geração da convergência. uhum. Então, com C tem um monte de coisa, tá? É uma geração que é consumista no Brasil, porque para ela a aparência vem muito antes da essência, então quer comprar uma calça nova, uma camisa nova, um calçado novo, quer mostrar o corpo. Só que essa geração vai para a escola carente, ok? E agora, com a pandemia, ela nem está indo para a escola. Né? Você, Sandro, foi e é uma educadora de ensino religioso, ciência da religião. Quantas vezes esses jovens paravam a gente no corredor querendo falar da sua trajetória de vida, dos sofrimentos e das dores que eles tinham? Então a BNCC inovou, porque o que a BNCC trouxe? Ela trouxe a empatia, autocuidado, autoconhecimento, são assim competências gerais da BNCC. E, sobretudo, esse ano seria o ano de aplicação, de aplicabilidade da BNCC em todas as escolas, né? Sobretudo, uma coisa que a BNCC nos provoca é a cultura digital. Sim. Os professores são imigrantes, retirantes, digitais, mas eles dão aula hoje para uma geração que já nasceu conectada. Até no útero o menino já tinha ultrassom 3D, né? Outro dia minha sobrinha fez. Dá para ver até o rosto da criança lá dentro. Perdeu a magia, o encanto, não sei. Ou facilitou, não sei. Então, assim, a BNCC precisa ser estudada porque ela é uma normativa, ela é um documento que vai ajudar na construção do currículo, do projeto político-pedagógico, do planejamento do professor e da aula que vai ser dada ou da aula que vai ser partilhada. Eu prefiro que seja partilhada. Partilhada, né? É, Assim, é interessante quando você fala do projeto político-pedagógico da escola, né? A gente brincava o PP, os 4Ps e por aí vai. é, Como que é importante os pais conhecerem, irem atrás disso, porque eu não sei se você viveu uma questão, quando você fala aí, né, que esse ano seria esse ano de aplicabilidade e tal, quer ver a coisa mais, como é que eu vou falar? Parece que o universo, de alguma forma, conspirou também, que tudo que está na BNCC, todas as habilidades, estão sendo necessárias e altíssimo grau hoje. Todas elas, todas as competências, todas olha, as eu habilidades. fico espantado quando eu pego o jornal e vejo, por exemplo, pensamento científico. É tudo que está se precisando para construir a vacina. Uhum. Conhecimento. Conhecimento, olha, podemos ter fé, Deus vai ajudar o homem a construir a vacina, mas ele tem que ir para o laboratório, Ele tem que ir correto? atrás. Justamente. E isso vai exigir conhecimento, que é a competência geral um, né? Uhum. Pensamento científico, crítico e criativo, que é a 2. Repertório cultural, Com que certeza. os países do mundo estão correndo atrás da vacina. E não é correto falar que esse país é culpado pela doença ou aquele, tem que ter repertório, Uhum. né? E o Brasil está vivendo um momento em que falta repertório, falta leitura, falta crítica, falta análise. Agora, antes de começar a live, eu estava lendo que o secretário de Educação Básica do MEC foi trocado, né? Com Pegaram uma pessoa de carreira, né? Que não tem nada a ver com o grupo ideológico. Achei um bom sinal. Mas quantas pessoas vão criticar isso? Não sei. Olha, a competência 4 é comunicação. Como a gente comunica? Né? A gente comunica de várias formas. O Nelson Mandela ficou preso 27 anos e ele mandava cartas. Uhum. Era o jeito de comunicar da época dele. Hoje, com um clique, a gente comunica.
Só que como que ele, o Gandhi, libertaram o país? Através das cartas que escreviam e dos gestos que faziam. Então, a comunicação gestual, a comunicação escrita, a tradição oral, a comunicação digital são fundamentais para um povo crescer e ganhar consistência no mercado mundial econômico, mas também na política, sendo influenciador para boas políticas públicas. Então, a comunicação é tudo, né? É, Que é a competência 4. isso. Depois vem a competência digital, vem aquelas questões que nós estamos vendo aí que está acontecendo. Quantos avós estão aprendendo a falar com os netos pelo celular, Aham, né? isso. Ontem falando com o Gabriel Perecer, né, lá do Rio Grande do Sul, filósofo, fizemos uma live ontem. E quem não tem? Aí é Justamente. projeto de vida, né? Todo É. mundo tem que ter um celularzinho, né? Eu vim para que todos tenham vida e um celular. Aqui, mas nossa, eu não quero esticar o assunto, mas eu fico tentada a fazer alguns comentários, né? Porque isso é muito sério, porque tudo está rodando em volta da tecnologia. E tem lugares e tem pessoas que não têm mesmo, né? Então, para mim, atualmente, você vai rir de mim, tá? Mas atualmente, para mim, o aparelho tecnológico mais potente hoje, para mim, é o rádio. Porque ele chega onde a internet ainda não chegou. Eu Então, pensei eu a acho, mesma coisa. Eu não penso a é? mesma coisa. Ele chega. Então, é preciso, eu entendo que é muito importante que a gente também perceba, que a gente reconheça esses lugares, essas regiões, igual você começou a contar aí, já estou curiosíssima para poder ler lá no seu volume 1 lá da sua trilogia, das suas histórias, tem muita coisa que a gente não sabe o que está acontecendo. E que só vai chegar notícias lá e conhecimento, porque o conhecimento para chegar vai ter que passar por alguém que eu estou falando de um conhecimento já mais trabalhado, científico e tudo mais, porque ele é importante também, ele vai chegar nesses lugares, vai ser por meio do rádio. Então, tem lugares que as crianças não estão tendo internet, não estão fazendo. Gente, utiliza a rádio da cidade, não é? E tem muitos lugares fazendo isso. Eu já vi, No Ceará tem uma prefeitura que os professores estão dando aula pelo rádio. O pois que que é é, isso? É a competência 7 da BNCC, que é a argumentação. sim, Ou sim, seja, quem disse que ao escutar um rádio, ouvir a matéria não fica guardada? Se é que é aham, só conteúdo, né, Sandra? Que também temos que pensar o que que é conteúdo. Essa vai ser a grande pergunta é. de agora, do presente e depois para as escolas quando elas voltarem. Qual o conteúdo, hein? Qual é? Qual o conteúdo? O que é conteúdo? O que vai ser aliás, o que está sendo necessário agora? O que está sendo necessário? O que a gente está dando nos exercícios que a gente está mandando aí para casa para os meninos fazerem? Será que a gente está lá tão preocupado em mandar umas coisas que nesse momento eles poderiam buscar por meio de coisas que estão acontecendo, às vezes dentro da família, que eles estão observando, a capacidade de consciência crítica, né? Quanta coisa que está aí. Quando você falou aí do Mandela, do Gandhi, como eles se comunicaram e falaram e tal, mas é porque também eles tinham algo a dizer. E que foi de Isso. encontro à sede que estava no coração daquele povo. O problema é que hoje não se tem algo a dizer, grandes pessoas que estão dizendo, e quando se diz, vai em forma de mentira. É uma invasão, Infelizmente. não é? Está E, muito, e muito louco. é por isso que eu acho que a competência 8, que é autoconhecimento e autocuidado, é tudo. Uhum. Porque o Sócrates, quando ele chega lá naquele templo, né? E ele foi considerado o homem mais sábio do mundo, mas a placa que estava lá era conhece a ti mesmo. Não é? Quando eu sei dos meus limites, quando eu sei dos meus limites e das minhas possibilidades, né? É bom dizer não também. Hoje as pessoas estão querendo fazer tudo, entender de tudo e falar assim, não, isso eu não dou conta, mas chama tal pessoa que ela é melhor. Isso. Né? Uma pessoa me agradeceu, porque
tem um contrato aí para escrever um livro. Eu falei, bom, eu não sou a melhor pessoa. Não, mas é o senhor, não sei o quê. Não, eu quero indicar para tal pessoa que vai ser bom. Aí ela falou, Paulo, mas você não quis. Eu falei, não, não é a minha praia. Porque a gente tem que se cuidar. É, Quando a gente quer abraçar tudo, acaba que essa sociedade do ter, sabe? acaba É ficando preciso ser superficial, também. né? Fica É. Aí superficial, o você... autocuidado. Eu estou vendo netos cuidando de avós agora, na pandemia, Uhum, medindo a questão da glicemia, uhum. correndo lá na farmácia com a máscarazinha toda arrumadinha para comprar o remédio, trazendo histórias lindas que estão sendo construídas nesse período. Isso é autocuidado, autoconhecimento, né? É. Então, eles não estão na escola, mas estão aprendendo empatia e cooperação, que é Isso, competência nova. isso. E como autocuidado, olha aí a grande questão de ficar em casa, de usar máscara, né? A preocupação com o outro. Então, eu acho que a gente está assim, realmente no momento que está assim, nós estamos tendo aula ao vivo todos os dias com todas essas competências e habilidades da BNCC, não é? E a 10, que é a responsabilidade e cidadania. Uhum, Olha, justamente. se algumas lideranças, ponto, prefiro não falar nomes, tivessem tido maior responsabilidade, o Brasil já estaria convivendo com esse drama com maior civilidade, Uhum, com maior respeito, com fortalecimento dos cientistas, dos pesquisadores, das universidades, das academias e também das igrejas. uhum. Mas não dá para colocar só um resultado, ou um remédio, ou uma opção, sem dados científicos claros. A gente ficou na academia muito tempo, fala, isso não é cidadania. Não, não é. Isso, infelizmente, a gente está vendo aí muito concretamente algo que eu, às vezes, até ficava assim, meio em dúvida, sabe? Mas realmente é real a questão da necropolítica. Ela é real, Infelizmente. ela é real e é É, cruel. e é. É Não cruel. dá para querer diminuir indicadores econômicos à custa de vidas. Uhum, Nunca. Isso não pode acontecer. E é. é por isso que a gente insiste na educação, na produção intelectual, em livros. Agora estão querendo aumentar 12% o imposto do livro, quer dizer, um país em que se lê pouco, né? Então, temos que denunciar, porque não dá. Não dá. Né? E é uma coisa assim que eu várias vezes falei, e muita gente com certeza falou também, quando a gente pega alguns cargos, né, de políticos, de autoridades que nós temos aí, que tem 14º salário, que tem salário paletó, que tem salário não sei para quê. O professor, muitas vezes, ele não tem condições de comprar um bom livro. É, Dependendo nós da tínhamos que fazer. região que está, não consegue É, estudar, realmente aprofundar, pagar um bom curso. Nós temos situações muito lamentáveis, de muitas situações de professores com relação a isso, né? nem livro, nem conexão com a internet, nem comunicação televisiva. Então, aí, como você disse do rádio, é uma ferramenta que pode ser uma mídia que vai chegar, né? Porque uma anteninha tem em todo lugar, né? Tem em todo lugar. E precisa utilizar desse rádio. Eu estou batendo na tecla que precisa utilizar, sabe por quê? Porque quem tem condições de uma boa escola, quem está numa cidade que tem todas as situações, claro, eu não estou perdendo de vista os problemas, mas está perto de tudo que está acontecendo. A gente precisa olhar mais para esses outros, porque eles vão ficando para trás. E vão ficando, sim, a gente sabe disso, né? Então é importante isso. Fala para mim aqui quais são as mudanças, né, que as escolas, que você acha que as escolas necessitarão passar pós a pandemia. Como é que você vê isso? Ó, eu acredito que nós vamos ter que ter um aprendizado sanitário, biológico mesmo, em primeiro lugar, né? Sandra, nós vamos ter que. Nós somos um povo muito afetivo. Então, a primeira coisa é como ensinar uma criancinha que ela não vai poder abraçar o colega. Está morrendo de saudade, tá a fim de abraçar, né? Eu começo antes, quando ela entrar na van,
né? Ele vai ter que passar álcool gel, vai ter que estar de máscara, a máscara tem que estar bem posta. Aí ele chega da van, na porta da escola. Aí, novamente, tem o ritual de ver a professora, ver os colegas, querer abraçar. Olha, vai ser para ensinar as crianças, né? Todo esse protocolo novo para um povo tão afetivo como é o povo brasileiro é algo desafiante. Bom, professores, vai ter que ter distância, né? Na sala de aula, né? Pensa a cantina. Os horários vão ter que ser pensados. É, eu estou falando do chão da escola mesmo, não é porque Uhum. ó, eu vejo alguns palestrantes sonhando assim, ah, pode fazer isso, aquilo, com todo respeito. No chão da escola, as recomendações para o retorno têm que ser bem práticas. Por exemplo, eu vi que o Amazonas voltou ontem, fechou hoje. Uma professora adoeceu numa escola aí, e uma escola que abriu ontem e fechou. Como é que vai ser a saída para os intervalos? Se tiver sala ambiente, vai ter que higienizar tudo. Uso do banheiro, uso do pátio, né? Professores que já estão no grupo de risco, a escola vai ter que contratar outro. Vai ser um custo econômico, mas é um custo emocional também. O aluno está acostumado, está querendo ver o Isso. exemplo, está querendo ver o Paulo, está querendo ver a Sandra. Ele chega lá e encontra uma pessoa mais nova. Ela vai ter que se ajustar e os alunos vão ter que se ajustar. Aí tem um gap emocional. Então, eu acho que para a volta, eu defendo que a volta seja em 2021. Eu também. Porque Como, tem muita Sandra? coisa de proteção para aprender. Você Usar imagina? setembro, outubro, novembro para capacitar emocionalmente e intelectualmente toda a comunidade educativa. Não é só o professor, não. Não. Só que muita gente fala que essa minha crítica pode descambar em falência das escolas. Ora que o BNDES abra canais de verbas que as instituições internacionais amparem, as escolas particulares, mas agora não dá. Não dá. E eu penso assim, é um momento que nós estamos sendo desafiados a descobrir novas formas. Então, vamos sim ser capazes de encontrar outras formas de lidar com isso, né? Mas é importante, porque imagina uma sala de aula. Eu já tive sala de aula com 50 alunos. Você tem É. que manter a distância de 1,5 metro, 1 metro, 1,5 metro, para frente, para trás e para o lado. Onde que vai ficar a sala de aula? Onde vão ficar esses meninos? Nós não podemos também chamar ensino remoto emergencial de ensino híbrido. São coisas totalmente diferentes, porque ensino híbrido é uma parte da metodologia ativa que pressupõe que o aluno tenha algo presencial na escola, né, conteúdo, habilidades e competências desenvolvidas no âmbito da escola, mas também fora. Tá? Ensino remoto emergencial é isso que os professores corajosamente estão fazendo. E hoje, Sim, dia dos estudantes, palmas para os dois, os sim. professores e para os estudantes, que estão tendo que reaprender tudo. Né? Então, procedimento de higienização, de alimentação, muitas escolas de educação infantil, infelizmente, estão falindo porque o pai tirou. é, Se o conselho tutelar também acionar, pode dar problema para o pai, mas assim, Sim. ele está indo para a escola pública, ele não quer pagar aquela taxa. Olha, o pessoal das vans, muitos estão falindo. Uhum. Alguns conseguiram negociar com o banco para pagar a prestação da van escolar daqui a 6 meses. Então, existe uma escola invisível que quase ninguém vê. E é importante que a gente discuta essa escola invisível, né? É. Que é uma E- live que a gente vai bolar aí, chama Escola Invisível. Legal. Você falou de escola invisível, eu lembrei do currículo oculto, Sim, é porque um novo currículo. é outra coisa que está sendo mexido, porque o currículo oculto na escola, né?
A gente sabe que são coisas que nós, professores, muitas vezes nem ficamos sabendo, tá entre os meninos e ali a coisa funciona. Agora, e agora? O currículo oculto é outro, é de outra forma. Como que eles estão se organizando enquanto compreensão, enquanto coletividade que está aprendendo em comum, aprendendo junto, a questão da socialização, né? São questões muito sérias, realmente. A aula de ética agora é outra, por exemplo, desligar a sua. É como a gente pedir para ir ao banheiro para poder dar uma relaxada, né? O professor, deixa eu ir ao banheiro, deixa eu ir na casinha, né? Pedia para sair para distrair um pouco a mente. Agora, o que, é que os estudantes fazem? Eles deixam a câmera lá só com a primeira letra do nome, desligam o microfone, dormem. Olha, pois eu estava pensando isso esses dias. Eu estava pensando isso assim, gente, por quê? Porque eu estou participando de muitos simpósios e tal. E num dos simpósios que eu participei, com pessoas adultas, sabe? E tinha umas 4 câmeras fechadas. E teve uma que tinha uma pessoa lixando a unha. Aí eu fiquei assim, gente, eu comecei a me imaginar dentro de sala de aula. Imagina, 4 pessoas de cabeça baixa, a outra lixando a unha. E tá, assim, como que a gente reorganiza isso? Eu acho que uma outra forma de compreender é disciplina também. Eu acho que sabe aquela questão assim, quem que eu sou quando ninguém está olhando? Quem é você quando ninguém está olhando? Eu acho que é um momento muito importante para a gente trazer essas questões. Porque Outro eu dia eu estou assisti um vivendo um momento. filme, outro dia eu assisti um filme bem legal, que o título dele é No Seu Lugar, o que faria Jesus? Ah, sim, Para quem é legal. cristão, né? Ah, Para quem é cristão. Mas assim, no Netflix? as crianças. Netflix. Aí as Ah, crianças vão dormir. A aula vai ter que ser interativa. uhum. Contudo, também o professor tem que ter tempo para planejar. Olha o outro lado que eu vi dessa escola invisível, o currículo oculto. O pai falou assim, mas só teve 20 minutos de aula, na escola eu pago por 50. Aí eu disse para ele, pai, quanto tempo você acha que a professora planejou para essa aula de 20 aí enrolar e ela dar essa tarefa para o seu filho? Aham, Ela deve ter planejado 1 hora, porque eu vi a sequência didática dela, era uma sequência didática muito inteligente, não era coisa boba, não. E aham. aí, esse tempo aqui, ele não é como o tempo presencial, não, desculpe. Ele até cansa muito às vezes, né? Sim, ele é muito Então mais tem que ouvir cansativo, todos os lados, tem que todos ouvir os todos lados, os lados. todos os É lados. hora da ponderação. Aqui, me conta, tem muita coisa para a gente conversar sobre essa questão, né? Senão a gente vai é, mais de 1 hora lá. A Annelise está dizendo mais de 1 hora para planejar aquela parte da aula. É Pois muita é, coisa. ainda mais a Annelise, ela é uma professora maravilhosa, quero falar com ela um dia na live, estou convidando a Annelise. Aí, Annelise. Paulo, fala para gente, como as pessoas ajudam aí, que tem o movimento Educação é o Alvo, né? Como que as pessoas podem ajudar e ajudam esse movimento da Educação é o Alvo? Bom, tudo é bem simples, sabe, Sandra? Se uma escola quer palestra, né, ela troca os copinhos dela de plástico por esse copinho. Ah, sim. O Aham. professor escreve o nome dele aqui e aí não gasta 700 copinhos por ano e não polui o meio ambiente. Sim. E aí, se comprar 50 desse aqui por 5 contas, a gente vai na escola e faz uma palestra, faz uma vivência com o professor. Que legal. Primeira forma. Primeira forma. Segunda forma, reúne com os meninos as latinhas amassadas, amassa, vende. Quando chegar em 100 quilos, chama a gente que a gente vai lá e dá uma oficina de 4 horas. Olha, legal. A escola pública não vai gastar um tostão. Quer ajudar de outra forma? Compra os livros que a gente produz. Tá? Tem vários livros, e de parceiros também. Esse aqui, por exemplo, ó, é de parceiro. Olha, como que chama? Porque eu bebo a água do filtro? É do Natan, Ah, tá. lá da Abrad, nós somos parceiros também.
Que legal. E estamos junto com a Unicef. Então, veja bem, você tem várias formas. A forma desse momento é a trilogia que hoje, até meia-noite, está 95, porque você pediu ontem. Então, nós Foi. estendemos até hoje, tá? Ah, vocês estenderam? Ai, que bom, porque Entendeu? eu não consegui comprar ontem. Eu falei, gente, eu vou comprar e eu não comprei. Eu vou comprar. Tem a promoção, tá? Até o dia 23 de agosto, não é isso? Isso, R$ 99,90. Mas se você comprar hoje é 90. 95. Se comprar hoje até meia-noite é 95. Aí, gente, ó, 95. divulga para É, todo mundo, conta para todo manda mundo. aí. É. E assim, a gente vai lá dar as palestras, somos 30 consultores, tá? Você conhece alguns, né? Você foi no nosso evento. E eu gostei demais. Eu fui lá no lançamento. É aquela turma toda. Legal, Então, assim, tem mais gente chegando. muito bom. É, a gente não fala do que não sabe. Então, tem nutricionista, tem assistente social, tem. A ideia é entregar para a escola aquilo que ela precisa com quem sabe, né? Aham, Para não ficar fazendo amadorismo. sim. Então, a ideia é essa. E agora nós estamos numa luta que é o quê? Nós adotamos 5 famílias Ah, com cesta básica. Então, essa é a mais emergencial. Com um quilinho de carne, um franguinho, um doce e a cesta básica. Que a gente está aham. entregando para 5 alunos da escola estadual. Nós já Ai, ganhamos 2, então só faltam 3. então vamos aí. Como é que faz para poder ajudar? Conta para todo mundo aqui. Aí é só me chamar aqui no Instagram, né? @Paulo H. Souza Alves, eu mando todas as informações. Ah, Poder beleza. me buscar na casa da pessoa, se ela quiser. Entendi, entendi. Não, muito legal, muito bom. E prestamos conta de para quem entregamos, quando entregamos e como entregamos. Muito bom. São só as Nada, 5, né? Hoje já ganhei 2. ai, nada como ter uma rede de apoio, né? Nada como Ah, estar em sim. rede no trabalho. Muito legal. Deixa-me te dizer, a gente está terminando, estamos chegando nos nossos minutinhos finais. Eu vou te pedir, o que que você poderia dizer, além de tudo que você já passou, né? Mas o que que você poderia dizer aí para os professores, para as famílias principalmente, porque está tendo uma questão muito séria, às vezes pais entrando nas aulas, né? E o que que você pode ajudar a dizer para os professores, para os pais e para os alunos em relação aí a essa situação das aulas Ô, Sandro, remotas? o que eu queria dizer é uma coisa bem simples. É uma música do Lenine. Ela chama Paciência. Paciência. Sabe? É que a gente perceba que a vida é rara, que o professor não vai ter resposta para isso tudo, porque nem a ciência está tendo. Então, assim, é paciência, não é? É tentar passar por esse momento de uma maneira suave, terna, garantindo que as pessoas. O que está acontecendo? Então, Ah, eu ia colocar o Lenine aqui. tá. Eu tenho lá no meu Instagram uma live que eu fiz foi em maio. Essa eu fiz sozinha, falando sobre paciência. Se alguém interessar, entra aí E tem um poema também que eu fiz, que ele chamou O Vírus que eu quero, que eu quero ver na escola. É o Ah, vírus do conhecimento, é o vírus do entendimento, é, é o vírus daquele que busca matar a fome com um bom alimento, que é o amor. ai, que lindo, que ótimo, É. muito bom. Muito obrigada. Você quer falar mais Sandra, foi alguma uma honra coisa? falar contigo, viu? Foi uma Ai, honra falar contigo. Muito para obrigado. mim foi uma honra muito grande e me deu vontade de estar em sala de aula. Conversar com você me deu vontade de estar em sala de aula. Olha que legal. Que bom, É, então. me deu saudade da sala de aula. Me deu vontade de falar assim, meu Deus do céu, isso aqui eu fiz e deu tão certo. Isso aqui, olha, com essa dica aqui eu ia voltar e fazer isso diferente. Foi muito legal.
sabe? Muito Vai, obrigada. vamos falar dessa saudade depois numa outra live aí, convidar o povo. E, e o aprendizado. Olha, um grande É, beijo, gente. Agradeço a todos vocês que estiveram presentes. Elos do sim. Diálogo é toda segunda-feira. Hoje está sendo um bônus. Olha, Elos do Diálogo tem até bônus. Uau, que bom. É, uau! Dia 26 vai ser sobre os orixás, tá? Que Um legal. pouquinho. É, Diversidade religiosa. conhecer um pouquinho mais aí sobre os orixás, tá bom? Um grande Perfeito. abraço, um grande beijo. Tchau para vocês. Me manda depois. Tá. Tá bom. Deixe-me só tirar você daqui. Um abraço. Aí, obrigada. Obrigada, Paulo. Gente, muito obrigada pela presença de vocês, né? Sei que aqui tem muitos professores aí também. E me deu saudade mesmo, me deu saudade da sala de aula agora, né? De voltar e refazer, reaprender e algumas coisas poder continuar fazendo. Então, eu agradeço e deixo um grande abraço para vocês, um grande abraço para todos os estudantes, para todos os professores que estão aí nessa luta, tá bom? Nesse dia a dia, nessa nova descoberta. Sejam criativos, mas também possam caminhar no ritmo de vocês. Um grande beijo. Tchauzinho.